Muito bem, pessoal. Boa noite, então, novamente, tá? Nós estamos começando a nossa aulinha aqui e hoje a gente vai começar a ver como programar o microprocessador, o microcontrolador numa outra linguagem, que é a linguagem C, tá certo? Então, para fazer essa programação, a gente tem que ter uma ferramenta que compile em C e que esteja direcionado para a arquitetura do microcontrolador. O que quer dizer isso? Você tem aí diversas ferramentas que programam em C e usam as bibliotecas nativas do C, né, as funções nativas do C, especialmente o chamado ANSI-C, o C padrão, tá certo? Então, quando você tem algum microprocessador, microcontrolador específico e você quer programar em C, como qualquer outra linguagem assim mais elaborada, você tem que ter, então, um compilador que compreenda as funções nativas do C, é isso? A sintaxe nativa do C, mas também preveja o uso de recursos da arquitetura do processador, tá certo? Por exemplo, se você pegar um compilador C, desses que tem por aí, que você baixa na internet, belezinha, se você mandar carregar algum valor numa variável chamada timer zero, ele não vai funcionar, porque isso não está previsto na descrição de recursos, né, do compilador, né? Então não vai funcionar, não existe isso. Ah, mas eu tenho timer zero na minha arquitetura, como é que eu uso ele então? Então, a ferramenta que você vai utilizar, o compilador, ele tem que prever essa palavra, que provavelmente vai ser uma palavra reservada, timer zero, certo? E de tabela, várias outras, né? Por exemplo, config reg, status, é isso? Intcom e vários outros registradores que estão previstos na arquitetura do microcontrolador, tá certo? Ou seja, o teu compilador ele tem que ser formatado, forjado para a arquitetura do microcontrolador. Ah, professor, mas você mesmo disse que existem vários microcontroladores numa família. O PIC mesmo tem centenas de processadores com mais ou menos recursos. É verdade. Então, na sua ferramenta, você vai ter que escolher qual o processador que você vai utilizar. Qual que você vai utilizar. Entende? Porque a partir daí, ele já vai adaptando a biblioteca de recursos. Quando a gente programava em Assembly, você tinha que dizer qual era o chip, não é isso mesmo? Não botava aquela diretiva include, estão lembrados? Não é isso? Include P16F628A.inc. Não era isso? Por quê? Porque aí o montador, né, que é o compilador para o Assembly, ele ia fazer referência àquela descrição daquela arquitetura através desse arquivo. Quando você programa em C, você vai ter que dizer qual é o chip que ele vai utilizar e automaticamente a ferramenta vai integrar a descrição da arquitetura do chip que você vai utilizar. Tá certo? Entenderam isso, pessoal? Sim ou não? Nossa, acho que dormiram. Rafaela? Deu sim, professor. Oi, tô aqui. Deu para entender, sim. Leonardo? Deu sim, professor. Liliane? Deu sim, professor. Tudo tranquilo? Tudo certinho. Deixa a novela para lá. Vamos prestar atenção aqui na aula, tá certo? Novela não dá futuro, não. Mas vamos embora. O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma pequena apresentação que eu fiz, tá certo? Para introduzir C. Muitos de vocês já conhecem isso, então algumas coisas eu vou mais rápido. Vou apresentar uma dessas ferramentas que a gente utiliza, tá certo? E nós vamos pegar alguns exemplos que nós já usamos de fazer códigos em C, certo? Na aula da semana que vem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mesma ferramenta, que vem a ser a micro C, e vamos utilizar para uma determinada plataforma de hardware, que é a plaquinha da microeletrônica.
E a gente vai ver que existem várias bibliotecas já prontas aí, muito semelhantes à que tem do bibliotecas do Arduino e tal, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos compartilhar aqui a minha tela, tá certo? E eu vou aqui mostrar para vocês a minha apresentação. Muito bem. Está dando para ver a minha telinha, gente? Tá sim. Muito bem. Então, nós temos aqui, tá certo? Essa apresentaçãozinha. Eu fiz breves modificações, tá certo? Temos aqui programação C para o microcontrolador PIC, utilizando o MicroPro C for PIC. Então, desde já, eu incentivo vocês, viu, pessoal, a baixar essa ferramenta para vocês poderem utilizar, ok? Vocês poderem utilizar aí dos exemplos que a gente vai mostrar aqui. Ela pode ser baixada gratuitamente, você pode compilar códigos em C até o tamanho de 2K, certo? Bom, o que é que a gente vai ver nessa apresentação? Um pouco da sintaxe de C, algumas coisas que são direcionadas para esta ferramenta MicroPro C for PIC, tá certo? E depois nós vamos ver assim exemplos práticos, tá certo? A gente vai falar também de outro chip PIC, que é o 18F45K22, que a gente vai utilizar na próxima aula, mas eu já vou mostrar a partir de hoje, tá certo? Então, a agenda da gente é o seguinte: a linguagem C, tá certo? Com algumas diretivas, palavras reservadas, tipo de variáveis, operadores, certo? Assim, de maneira muito rápida, porque o objetivo não é você aprender aqui, é só uma informação. Para quem já conhece, então vai ser irrelevante. Para quem não conhece, depois é pegar um livrozinho, um tutorial, uma apostila, é o que mais tem por aí, para ler a respeito aqui e fazer algumas práticas. Tá certo? Então, primeira parte aqui da apresentação é a introdução à linguagem C, com sua estruturação e palavras reservadas e operadores, estrutura de tomada de decisão, de repetição, declaração de função, certo? E a segunda parte é falando um pouco do chip 18F45K22, certo? Falando um pouco da ferramenta MicroC, né? E alguns exemplos de programas, ok? Hoje o que eu quero ver com vocês é alguns programas que a gente faz de transposição dos exemplos que nós vimos para o 16F628A, utilizando dentro do MicroC. Ah, professor, e depois de compilar esse programa, dá para baixar numa plataforma? Dá, tá certo? Dá, desde que você case o seu código, né, isso com a plataforma. No caso da gente, né, para os códigos do 16F628A, eu posso usar aquela montagem, mas posso usar também aquela montagem no simulador Proteus, não é isso? Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer, tá certo? E a partir da semana que vem, na última aula da semana que vem, a gente vai mostrar exemplos mais elaborados de C, acessando um display de 7 segmentos, acessando display LCD, acessando botão, acessando LEDs, tá certo? Usando rotinas já pré-disponibilizadas, por exemplo, de retardo de tempo. Tudo isso está presente na ferramenta MicroC. Tá certo? Então, hoje a gente vai usar ela assim, de uma maneira mais transparente para o 16F628A. Tá certo? Mas vamos em frente. Aqui um pouco de história da linguagem C, tá certo? A linguagem C é chamada C porque antes teve a A, B e a C foi a que vingou. Essencialmente é isso, tá certo? Mas a C ela ficou tão interessante, ela passou a ser linguagem de desenvolvimento para sistemas operacionais, para computadores antigos, e depois ficou com uma gama de aplicações muito grande, né? Inclusive muitas outras
linguagem se baseando na sintaxe do C, tá certo? Como muita gente começou a usar C, a ANSI, tá certo? Que é um instituto de padronização americano, ele estabeleceu um padrão oficial do C chamado ANSI-C, tá certo? Isso é que muita gente usa por aí para fazer esses programinhas, fazer seu print de tela, seu print na impressora e por aí vai, tá certo? Muito bem, né? Então, a linguagem é de alto nível com relação ao assembly. Por quê? Porque no assembly você tem que conhecer muito da arquitetura. Ah, quer dizer que C não precisa conhecer, não? Não, também precisa, tá? Também precisa. Mas a colocação é muito mais intuitiva, é muito mais fácil, tá certo? Outra grande vantagem do C é a portabilidade de código. Você porta o seu código entre famílias, né, entre versões do microcontrolador de modo muito fácil. Então, é fácil você portar um código do 16F628A para o 1845K22. É muito fácil. Então, portabilidade de código em C para chips da minha família é fantástica. Ah, e se não for chip da minha família? Por exemplo, eu quero portar C do PIC para C do 8051. Aí fica um pouco mais difícil, tá certo? Não vou dizer que não é possível, depende do código, mas você vai ter que adaptar algumas coisas. Talvez algumas funções que são construídas de forma transparente, não usando recursos de um microcontrolador, você possa portar para outro, mas fica assim um pouco mais trabalhoso, né? Muito bem. Então, isso foi com relação à portabilidade. A ferramenta, né, ou melhor, a linguagem, ela é case sensitive. Então, se você, por exemplo, definir uma variável A minúsculo, e você referir a ela com A maiúsculo, vai ser duas variáveis diferentes, certo? A linguagem é estruturada, é uma linguagem amigável, tá certo? Às vezes ela implica um pouco, mas é coisa de amigo, tá certo? Mas ela normalmente é bem estruturada e amigável. Permite o uso de bibliotecas com variedade de funções. Então, nossa ferramenta MicroC, por exemplo, tem várias bibliotecas. Biblioteca para display LCD, biblioteca para display 7 segmentos, display serial, LEDs, botões, sensores, tá certo? Várias bibliotecas disponíveis. LCD gráfico e por aí vai, certo? A linguagem apresenta estruturas de controle e repetição, que é uma coisa assim básica, né? Tem que ter isso daí. Ok? Muito bem. A variável, tá certo? A variável em si ela pode ser entendida como um elemento criado para armazenar um valor, tá? Quando você não trabalha com microcontrolador, você cria uma variável e isso aí vai ficar depois numa posição de memória aí do computador, né? Do ponto de vista da programação para microcontrolador, uma variável ela pode ser entendida como uma região ou uma posição de memória para armazenar temporariamente esse valor. Ou seja, quando você está programando em C para o microcontrolador, você cria uma variável, né? No caso do PIC, aquela variável vai ficar guardada numa posição de memória RAM ali, tá certo? Por que RAM? Porque você pode atualizar ela, tá certo? Como é que tá, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Sim, professor. Tranquilo. Vou tomar minha aguinha aqui para refrescar a garganta. Então, aí nós temos vários tipos de variáveis, tá certo? Variáveis que ocupam 8 bits, 16, 32. As variáveis, por exemplo, muito utilizadas são a char, a unsigned char e a int, tá certo? Char e unsigned char são de 8 bits, ou seja, você tem 256 representações com isso daí. A int já é 16 bits, tá certo? Tem a unsigned int, que também vai ser 16 bits, e a long, que é 32 bits. A float também é 32 bits, mas ela flutua com números de ponto decimal, tá certo? Muitas vezes uma função em C ela é de retorno void. O que quer dizer void? Quer dizer que ela não retorna nenhum valor, tá certo? A função main, por exemplo, quase sempre ela é void. Ela não retorna nenhum valor para uma instância superior, porque a principal rotina do programa é chamada rotina main principal. Ok?
Algumas palavras reservadas, não vou detalhar aqui não, tá certo? Mas, por exemplo, você tem essas daí, que são palavras que são utilizadas largamente no C, tá certo? Mas tem outras palavras que são reservadas. Como eu disse para você, timer zero é uma palavra reservada, tá certo? O registrador intcom também é reservada. Você não pode usar ela como uma variável. Por quê? Porque ela está prevista na arquitetura do controlador, tá certo? Qualquer registrador de configuração SFR também vai ser palavra reservada, tá joia? Além das próprias palavras reservadas, né, da ANSI C, tá joia? Bit, data, float, org, void, long, extend, code, ASM, tudo isso aí é palavra protegida, né? É palavra reservada, certo? Muito bem. A linguagem C é uma linguagem de programação e, evidentemente, você vai ter operadores matemáticos para isso daí, tá certo? Às vezes, viu, gente, eu estou falando aqui de um operador para ANSI C e a gente vai ver que no compilador da microC ela muda um pouquinho. No caso aí, matemáticos, tudo se mantém, né? E esses sinais, atribuição, adição, subtração, multiplicação, divisão e resto e divisão, tá? São usados tanto no ANSI C quanto na ferramenta da microC, certo? Ainda operadores matemáticos de desigualdade, né? Maior, maior igual, menor, menor igual a e diferente, tá certo? Então percebe uma coisa aqui, viu, gente? Esse igual que está aí, ó, é atribuição, tá certo? Por exemplo, se eu quiser fazer com que o timer zero receba um valor inicial, né? Eu quero que o timer zero receba a 8 hexadecimal. O que é que eu faço? Timer zero igual 0x a 8, ponto e vírgula. Tá certo? Então, esse igual aí é atribuição. Para verificar se é igualdade, principalmente em laços de repetição, de comparação e de controle, você usa os dois iguais seguidos, né? Verificar se é igual a. Tá certo? De lado eu boto sim alguns exemplos dele. Inteiro A igual a 10, inteiro B igual a 5, tá certo? A maior que B, né? Desculpa, A menor que B é falso. Desculpa, perdão, gente. A menor que 10 é falso, né? A menor igual a 10 é verdadeiro, porque ele é igual, não é menor, mas é igual. B maior que 3, tá certo? É verdadeiro, porque B é igual a 5. A igual a B, né? Não é atribuição, é igualdade, é falso, porque A é 10, B é 5. E A diferente de B é verdadeiro, tá certo? Detalhe, né, gente? Vocês estão lembrados que barra barra em programação C é o quê? Comentário, né? Certo? Assim como barra, asterisco, asterisco, barra, o que tiver nesse intervalo daí vai ficar todo comentado. Tá joia? Operadores lógicos, aí vamos fazer uma observação, né? Em C, você tem E comercial duas vezes, é a função AND, duas barras é a função OR, a exclamação é a função inversão, tá certo? Ok? Mas na micro C, a gente tem algumas diferençazinhas. Por exemplo, né? Esse E aí sozinho é a operação AND, né? Compara pares de bits e retorna 1 se ambos os pares estão em 1. Ao contrário, retorna 0, certo? Uma barra só é o OR. Repara que o OR aqui são duas barras, né? Mas na micro C é um só, né? A circunflexo é a operação exclusiva, o tio é complemento, duas setas à esquerda, apontando à esquerda, é deslocamento à esquerda, e duas setas apontando para a direita é deslocamento à direita, certo? Esses deslocamentos move um bit para a esquerda, tá certo? E descarta o bit da extremidade, né? Muito bem. Operadores de incremento e decremento, né? Então, isso acontece muito em operações de laço.
você tem uma variável que você quer que ela vá sendo incrementada. Então, você vai usar esse mais, ou menos, se for decremento. Tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professor. Oi, não escutei. Alô, pessoal? Sim, sim. Tudo certo. Beleza. Pronto. Mais operador de incremento e decremento, pós-incremento, pré-incremento, pós-decremento, pré-decremento, tá? Tem aí uma descriçãozinha para vocês, tá certo? Vamos seguir. Operadores aritméticos de atribuição, né? Atribuição de soma, decremento, multiplicação e divisão. Isso pode ser utilizado também, é utilizado no ANSI. É menos utilizado em microcontroladores, tá? É menos. E estrutura de tomada de decisão é o quê? É você usar a estrutura if-else. If-else, if-else, if, tá certo? Então, a estrutura é if, coloca a condição, por exemplo, A maior que B, A igual a 10, B diferente de zero, você vai colocar a condição. Se a condição for verdadeira, ele entra no laço, né? Então, se a sua condição if aqui for verdadeira, então ela entra aqui no laço, tá certo? Caso contrário, não for verdadeira, ela bypassa esse laço e passa para a próxima, tá certo? Então, você pode, inclusive, encadear diversos else, né? Por exemplo, if condição, else, 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 quantos você queira, quantas condições você queira testar, certo? Ok? Aqui, uma estrutura de tomada de decisão com um pequeno exemplo, né? Na void main aí, muitas vezes você não precisa declarar, né, que ela retorna main, void, né? Basta dizer void main. Então você tem x definido como 5, y definido como 2, tá certo? Se x for maior ou igual a 2, end, tá certo? Y, né? Não, y for diferente de 0, né? Aí faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Então você vê que é uma sistematização encadeada. Se essa condição não for verdadeira, ela faz essa, né? Se não, se essa condição aqui não for verdadeira, ele bypassa e faz essa. Se essa condição não for verdadeira, ela bypassa essa e faz a outra. Por aí vai, tá certo? Mas se a condição for verdadeira, ele já executa, ok? Para depois passar para outra, né? Então, a estrutura de repetição. A condição é verdadeira? Sim, executa as declarações dentro do ciclo seguinte. Se não, bypassa e executa as declarações a seguir, tá certo? Outra condição de laço é a seguinte: executar as declarações dentro do ciclo, a condição é verdadeira, sim, ele volta para executar, tá certo? Então, isso aqui é como se fosse, né, uma condição ajusante e aqui como se fosse uma condição amontante, né? O que aqui acontece antes de testar a condição e aqui acontece depois de testar a condição, certo? Muito bem. Vamos em frente. Tem aí outro exemplo de estrutura de repetição, tá certo? Para criar quem são as variáveis y e i, tá certo? Definidos x32, y2 igual a zero. Enquanto o i for igual a zero, a i menor do que 5, né? Incrementando o i. Então, você vai ter igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? 5 conta? Não. Por quê? Ele está dizendo menor que 5. Né? Então, de 0 até menor que 5 são 5 lá, 5 repetições. Enquanto x for maior do que y, faça x sobre 2. Então, isso vai ser feito até x, tá certo? Estiver maior do que 2. Não é maior ou igual, é maior, certo? Então, ele vai fazer 16, não é isso? Vai fazer 8, 4, 2, 1, tá certo? Porque ele vai fazendo isso daqui
sempre x sobre 2. Enquanto, né, cada repetição x estiver maior do que y. Tá certo? Beleza? Vamos em frente. Mais estrutura de repetição. Isso aí vocês podem ver mais na frente depois, tá certo? Ok. Uma coisa muito importante em C é a declaração de função. Por que a gente fala isso, gente? Porque, se vocês recordarem, né, nós temos uma coisa parecida lá no Assembly. Queria perguntar para vocês, me responda aí. O que é que faz a instrução call no microcontrolador PIC? Quem se lembra? Pessoal? Estão vendo novela? Ih, rapaz. Eu não entendi, professor. Estou perguntando o seguinte. O que faz a instrução call, C-A-L-L, né, no microcontrolador PIC? Qual é a função dela? Ela vai chamar É uma para chamar. rotina, né? Subrotina. Isso. É chamar uma subrotina, não é isso? Chamar uma função. Uma subrotina é uma função, certo? Ok? Ora, se você escreve subrotinas em Assembly, por que não vai escrever em C? Claro que vai, não é? É isso? Então, gente, é muito comum você escrever o programa principal e escrever também as funções bem específicas. Por que se escreve função? Porque normalmente função é um trecho de programa que vai ser executado diversas vezes, tá certo? Por exemplo, você pode ter uma função que é de ler o teclado para saber se alguma tecla foi acionada. A sua função é ler o teclado. Então, periodicamente, você está fazendo isso. Então, você vai pegar o seu programa principal main e toda vez que precisar reescrever esse código? Não. Você escreve uma vez só e toda vez que você precisar dessa função, né, dessa funcionalidade, você chama a função. Tá certo? Então, você tem que ter o seguinte, você tem que declarar o nome da função, o tipo de retorno que ela dá. Então, você tem que declarar aqui os parâmetros que ela vai retornar. E você escreve o corpo da função, tá certo? Então, isso é muito usual, muito interessante, tá certo? Se assemelha muito à geração de função de interrupção, também é dessa forma, tá certo? Então, gente, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, void main, declaro como inteiro x, y, z e ainda atribuo. Eu já podia fazer essa atribuição tudo na declaração de inteiro, né? Inteiro x igual a 10, inteiro y igual a menos 5 e inteiro z igual a soma x, y. É isso? Tá? Então, veja só, o que é que eu faço? Inteiro x, y, z. X é igual a 10, y é igual a menos 5, e eu chamo a função z, ela vai ser o resultado de soma dessa função aqui. Ou seja, do que essa função aqui me retornar. Ok? Então, veja bem, z vai ter que passar parâmetros para a soma que sejam do mesmo tipo. Então, quando eu declarar aqui, ó, uma função chamada soma, eu vou declarar ela como inteiro. Inteiro, função soma, ela tem que parâmetros? Ela recebe inteiro A e inteiro B. Isso vai ser passado por quem está chamando a função, certo? Repare que x e y são inteiros. A e B também vão ser inteiros aqui. Então, a sua função aqui é simplesmente retornar A mais B. Então, ele pega o que foi passado de parâmetro, soma os dois A mais B e retorna. Quando ele retornar isso aqui, Z vai ficar igual a esse retorno. Certo? Então, isso não tem muito de diferente numa função de microcontrolador, não, pessoal. É dessa forma também. Tá? Então, a função de microcontrolador, ela chama a função executa, retorna um valor. Esse valor tem que estar compatível com o que foi designado lá na função que chamou. Certo? Muito bem, pessoal. Tudo que a gente viu aí são funções básicas de C. Uma revisão rápida. Ah,
Mas eu acho que não estou seguro, não. Claro que não vai estar. E só foi assim um preâmbulo. Para você começar a ficar seguro em si, você tem que fazer o quê? Programar, né? Ah, mas professor, eu estou inseguro, vai dar erro. Vai dar erro, não se preocupe, não. A lei de Murphy não vai poupar você vai errar, tá certo? Como a maioria das coisas da vida da gente, não é verdade? Tantas coisas assim. Mas a lei de Murphy vai funcionar, você vai errar. E o que é que você faz? Vai se render? Não. Você corrige o erro. Aí vai errar de novo, você corrige novamente. Aí vai errar de novo, vai corrigir novamente. E aí não vai errar mais. Uma hora você não erra mais. Certo? Então, há de se praticar, há de se praticar, há de se praticar. Tá certo? Ok? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Certo? Então, programa, programa, programa e você vai ficar craque. Tá certo? Muito bem. Passando um pouco de software para hardware. Tá dando para ver bem essa figura, gente? Eu tô achando que ela tá com a letrinha pequena. O que é que vocês acham? Tá um pouco pequeno, mas dá pra. Algumas coisas dá pra ver, professor. Esse daí, gente, é um chip PIC 18F45K22. Tá certo? Ele é muito semelhante a esse PIC 18F4550. Bem semelhante. Tá certo? Mas o que é que ocorre? Ele é um microcontrolador da família PIC, só que é da série 18. Ele tem muito mais recursos. Tá certo? Ele tem, ao invés de duas portas, como a gente viu no 16F628A, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco portas, né? Quatro de 8 bits e uma portazinha só com 4 bits. Mas são 5 portas, certo? Então a capacidade de comunicação dele com o meio exterior é extraordinária. Ele é um chip de 40 pinos, tá certo? Você veja, 32 pinos mais 4 já dá 36 pinos de I/O, né? 36 pinos de I/O, né? Bote mais 2 de alimentação, só ficam restando 2, tá certo? Então, assim, ele utiliza bastante os pinos de input e output desses portes, porte A, B, porte C, porte D e porte E, tá certo? Então, tudo isso aqui são pinos, tá certo? Aqui você tem as unidades do microcontrolador, certo? Temos a memória de dados, certo? Aqui dentro você vai ter dados e também registradores de função especial, os SFRs. Em outras palavras, você tem SFRs e GPRs, né? Tá certo? Aqui você tem a memória flash, certo? E você tem aqui uma unidade de decodificação do código que está gravado aqui na flash, né? Multiplex de dados, né? E uma série de recursos aqui, né? Temos o timer 0, timer 1, timer 2, timer 3, conversor de analógico digital, interface USB, uma USART, né? Comparador 2, capture e compare 2, capture e compare 1, tá certo? EEPROM, ok? Então tem vários recursos, de fato, né? Ok? Então, tem algumas características aí do PIC 16F45K22. Desculpa. Tá joia? Então, o que é que a gente tem aí? Como eu falei para vocês, ó, 40 pinos, 35 portos de I/O configuráveis com entrada e saída, dos 40. Né? 34 fontes de interrupção, 75 instruções, que muitas delas são otimizadas para a linguagem C, certo? Frequência máxima de operação 40 MHz, a pilha de 31 posições, né? Memória de instrução de 16K por 16 bits, por aí vai, certo? Então é um chip assim muito mais poderoso que a da série 16 que a gente vinha estudando. Okay? Aí a gente tem o mapa da flash, tá certo? O vetor de endereço é no endereço 0. E reparem uma coisa interessante. Dá para ver aqui esses dois vetores aqui, gente? Pessoal? Dá sim. Um vetor é endereço
8. O outro vetor é endereço 18. Ou seja, você tem dois vetores de interrupção, de alta e baixa prioridade. Você vai definir na configuração de um determinado registrador qual interrupção vai ser de alta ou de baixa prioridade. Então, interrupções de alta prioridade vão para o endereço 8. E interrupções de baixa prioridade para o endereço 18. Certo? Então, a partir daqui começa a memória de programa interna, que vai até 7FFF. Tá certo? Então, o que, é que a gente tem aqui? 32K, de memória. 32K. Ok? De memória flash para código. Lembra que o 16F que a gente estava estudando era somente 4K, não é isso? Vamos em frente. Aí, a divisão de memória, o mapa de memória ela é dividido, né, em 16 bancos de 256 bytes cada um, tá certo? E você tem aí toda uma seleção para escolha de qual banco você vai querer utilizar. Então, vai entrar nesse detalhe agora não, tá certo? Porque a ideia é mostrar linhas gerais aí do chip 18F45K22. Mas sabe-se de antemão que ele tem no espaço de memória dele todinho, né? 16 bancos de 256 bytes cada um, certo? E aqui nós temos a relação de registros especiais do PIC, tá certo? O 18F, certo? Também não vou detalhar agora, não, porque a gente não vai fazer uso disso agora, certo? Bom, alguns registros para portes do PIC. Como assim? É porque para você manipular os portes, há uma pequena diferença em relação ao 16F, né? Os registradores 3A, 3B, 3C, 3D, 3E definem se os pinos vão ser entrada e saída. Até aí nenhuma novidade. No 16F também é assim, certo? Entretanto, gente, esses ports agora têm um LET associado, né? Quem sabe me dizer o que é um LET, gente? O que é um LET? Quem sabe dizer? Quem não souber pode dizer não, para não ficar esperando. Professor, ele é formado por flip-flop, não é? Um LET é como se fosse registradores biestáveis, ou seja, flip-flops, né? Então, o LET, ele recebe uma informação, ele armazena, memoriza na saída. Você pode mudar até a entrada, mas se ele não tiver habilitado, ele memoriza aquela primeira situação na saída dele. Então, ele memoriza. Então, todos os ports desse microcontrolador têm LET. Então, você não vai escrever, por exemplo, nos pinos do controlador, você vai escrever no LET. O LET é que vai mandar para os pinos, entendeu? Ok? Uma vez escrito no LET, está memorizado lá, acabou-se. E isso tudo vai para os pinos. Ok, pessoal? Ok. Para você ler. Ah, para ler, vou ler o LET também, professor? Não, aí você lê direto do porte. Ah, professor, não escreveu no LET? Escreveu no LET para memorizar. Mas se você quiser ler, guardar internamente, lê direto dos pinos. Porte A, porte B, porte C, porte D, porte E. Certo? Outra coisa, viu, gente? As entradas desses portes podem trabalhar com analógico. Como assim? O chip não é digital? É digital. Mas lembra que ele tem internamente um conversor de analógico para digital. Significa que os pinos podem receber sinal analógico. Então você tem que dizer se ele vai trabalhar com analógico ou com digital. Por exemplo, você quer trabalhar com o porte B, tá certo? Aí você vai ter que programar o registrador Ancel B para trabalhar no modo digital. Não vai trabalhar no modo analógico. Beleza. Certo? Então você tem Ancel para o registrador A, B, C, D e E. Entenderam? Vamos em frente. Opa. Aí, deixa eu ver.
Muito bem. Colocado isso, gente, vamos dar uma olhadinha na ferramenta Micro-C Pro for PIC, tá certo? Micro-C Pro for PIC. Né? A gente vai usar no primeiro exemplo para o 16F628A. Na aula que vem, a gente usa para o 18. 18, tá certo? 45K22. Então, veja bem. Pois não. Para gravar o programa também é necessário o Piquete? Veja, essa ferramenta aqui, ele já tem um programador embutido. Tá entendendo? Só que esse programador, não sei se vai dar para vocês verem, é para só essa plaquinha aqui. Eu vou botar a plaquinha na minha frente. Estão dando para ver? Tá sim. Dá sim. É uma plaquinha enorme, tá certo? Cheia de recursos. Por quê? Porque a empresa que fez essa placa também fez esse compilador. E o compilador, e a placa tem muitos recursos, e o compilador já traz a biblioteca para esses recursos. Tá entendendo? Agora, se você quiser, você gera, você compila, é isso que a gente vai fazer agora. Você compila um código em C para a sua arquitetura. Tá entendendo? Então, você não vai fazer uso das bibliotecas. Tá? Você pode estar até com as bibliotecas disponíveis lá, mas você não faz uso. Você escreve um código C para acessar os recursos do seu microcontrolador. Tá bom? Então, essa é a ferramenta. Esse código aqui a gente vai ver depois. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de código, tá certo? Vê que coisa interessante. Ok, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um código. Não, não é você. Quero. Não é você. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para o nosso micro-C, tá certo? Está aqui minha ferramenta micro-C. Eu vou fechar esse projeto, Close Pro, que eu estava trabalhando, estava brincando com ele aqui. Close Project, tá certo? Bem, tem um tutorial para isso aqui, tá certo, gente? O tutorial está lá no nosso grupo de discussão. Tá joia? Tem um tutorialzinho lá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fechar esse outro projeto também. Close Project. Muito bem. Então, essa aqui é a interface do micro-C. De novo, viu, gente? Baixem essa ferramenta. Ah, qual é o link, professor? Está lá naquela... Lembra a aula 0? Estão lembrados, gente, de aula 0? Pessoal? Sim, professor. Aula 0, acho que na última transparência tem o link de todas as ferramentas. Tá certo? Então, baixem essa ferramenta aqui. Tá? Tem o tutorial e eu vou mostrando aqui para vocês, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um projeto. Ok? Eu vou fazer um projeto aqui. Project, New Project. Aí ele vai abrir um wizard, ok? Aí esse wizard ajuda você a criar um novo projeto, selecionar um dispositivo para o seu projeto, ativar o clock e adicionar arquivos de projeto se você tiver. Certo? Vamos em frente. Next. Tá certo? O que é que ele vai perguntar aqui? Qual é o nome do projeto? Eu vou chamar esse projeto de... Lembra aquele código da porta end, gente?
Lembra, pessoal? Sim, professor. Né? Que a gente testava 2 bits, 2 botõezinhos, não era isso mesmo? Pronto. Eu vou chamar de end, tá certo? Eu vou até copiar esse nome. Nome do projeto, end, underline, aula, underline, 21, underline, 12. Copiar. Certo? Vamos. Project folder. Tá muito pequenininho para ler aqui, né, gente? Para mim tá, viu, professor? Eu sei, assim, mas pronto, é project name, project, onde vai ficar o seus arquivo, qual é o diretório, né? Vamos ver aqui rapidinho. Eu vou criar numa pastazinha aqui, tá certo? Poly, microprocessadores, projetos, programas em C. Aí eu vou criar aqui, ó, uma pasta nova. Vou criar uma pasta nova. Que eu vou chamar exatamente aula, end, underline aula 2112. Ok? Certo? Qual é o dispositivo que eu vou usar? Vou usar o 16F628A. Está aqui, ó. Tá? Entre vários que eu tenho usado, inclusive o 45K22, mas vou usar aqui o 16F628A. Ok? E vou usar um clock aqui de 4 MHz. Ok? 4 MHz. Vamos embora. Next. Ok? Adicionar algum arquivo? Não, não vou adicionar nenhum. Tá certo? Incluir as bibliotecas. Veja, essa ferramenta aqui tem bibliotecas para display LCD, display de 7 segmentos, sensor de temperatura, display gráfico, display de 7 segmentos, para porte paralelo, para temporizador, para o timer 0, timer 1, timer 2, tem para conversão a DDA. Ele tem biblioteca para um monte de coisa. Eu não vou usar nenhuma dessas bibliotecas. Mas eu poderia fazer assim, incluir nenhuma. Mas eu vou fazer isso, não. Eu vou incluir todas, mas não vou usar nenhuma. Tá certo? Vou aqui em Next. Ok? Pronto. Se eu quiser, eu termino. Mas, muita atenção agora. Estamos escutando? Estamos escutando? Sim. Tem aqui, ó, um checkbox. Open Edit Project Window to set configuration bits. Abra a janela de edição de projeto para bits de configuração, para ajustar os bits de configuração. Aham, isso é interessante. Eu vou marcar aqui, ó, deixo ticado e termino. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, gente? Listado aqui. Adivinha? Quem adivinhar ganha um doce. São os fios bits. São os fuzzy bits. O doce está aqui. Se você quiser pegar, pode vir pegar, tá certo? São os fios e bits, tem toda a razão, exatamente isso. Ai, cara, ele lista aqui todos os fios e bits para você. Você vai botar habilitado, desabilitado, habilitado. Você que diz, tá entendendo? Quando a gente escrevia o código em Assembly, você tinha que botar naquela sintaxe que era meio chata, né? Tá lembrado? Né? Em Assembly era meio chata. Aqui você bota o que você quer ligado, desligado. Eu já botei tudo que eu quero aqui, ó. Watchdog Timer, né? Tá ligado ou desabilitado? Desabilitado. Power on time está desabilitado, né? Brownout está desabilitado, né? Proteção do código da flash está desabilitado. Por aí vai, tá certo? Muito bem. Aí, depois, gente, que eu faço isso aqui, eu posso vir aqui nesse botão, ó, Save Scan. Eu posso fazer o seguinte, criar um arquivo que grava toda essa configuração aqui. Se quiser, eu uso depois. Entendeu? E ainda tem uma coisa. Você salvou isso, toda vez você pode fazer uso dele depois de outro projeto. É só usar o botão Load Scan. Ó, quando eu clicar aqui, ó, ele vai botar aqui uma relação de várias configurações de fios e bits. Eu já tenho uma gravada aqui que eu sempre uso. Ó, 16F628A Configuration Scan. Então eu já clico aqui e abro, abrir. Ok?
Aí o que é que ele fez? Watchdog Timer está desabilitado. Power Up está habilitado. RA5 vai ser o Master Clear, está desabilitado. Brownout desabilitado, né? Por aí vai. Eu só deixei habilitado Power Up Timer. Tá certo? Então eu carrego o esquema. Então, quando eu carrego o esquema, ele já carrega a configuração pré-salva de todos os bits de configuração. Dou um OK. Beleza? Vê só, eu vou botar meu código aqui, mas como a letrinha está muito pequena, né? Não dá para a gente aumentar muito essa fonte. Deixa eu ver se aqui no Advanced deu. Não, tá não. Eu não estou conseguindo aumentar. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar meu código, tá? E vou colocar ela aqui. Tá aqui o meu código, tá? Bom, tá pequeno para ver, né, gente? Para mim tá pequeno. Tá sim, Pronto. professor. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui no Notepad. Tá dando para ver ou eu aumento aqui? Tá dando para ver. Dá para ver. Dá para ver? Beleza. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Disciplina, microcontrolador e microprocessador, escola politécnica. Só que aqui, ó, eu não estou usando ponto e vírgula, não. Eu vou fazer um monte de comentário aqui, ó. Eu uso o quê? Barra asterisco e lá no final asterisco barra. Tudo que está aqui é comentário, tá? Então eu boto, ó, eu estou fazendo em C tudo que eu fazia lá no Assembly, tá ligado? Estou transportando para cá, né? Dou o detalhamento do meu código todinho. Você está vendo como é bom você criar uma boa prática de programação, né? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Estou ajustando. Hoje a data é o quê? 21/12/2021, certo? Ok? Olha, só tem 0, 1 e 2 nessa data. Ó. 0, 1 e 2. Ó. Não passa de 2. Muito bom. Faça uma descrição aqui, ó. Programa básico, tararau, né? Programa básico de porta-end, né? Vou ajustar aqui, ó, essa tabelinha aqui. Exemplo de programa básico, tal. O programa faz a leitura dos bits botão 0, que é RB0, e botão 2, RB2, e aplica em LED 1. Então, esse hardware daqui é exatamente o hardware que eu tenho na minha montagem. Estou descrevendo os fios e bits, ó. Tá? Eu já programei lá os fios e bits direitinho. Não vou nem precisar botar no meu código aqui. Tudo isso é comentário, tá? Tudo isso é comentário. Tá joia? Ok? Comentário aqui, a breve descrição do hardware, né? Pino RB0 ligando ao botão 0, pino RB2 ligado ao botão 2. Quando acionados, colocam 0 no pino, devido ao restou de pull-up. LED 1 ligado no modo Current Sourcing. Tá? Beleza. Aí, assim, agora sim eu vou começar a programar em C. Hashtag define. Isso aqui é uma diretiva de C, né? Hashtag define. Botão 0, quem é? A sintaxe do micro C é porte B.RB0. Então, é o bit 0 do porte B. Define. Hashtag define. Botão 2, porte B.RB2. E hashtag define LED 1, porte B.RB1. Isso é igualzinho o hardware que eu tenho lá, viu, gente? Posso até, ó aqui o meu Proteus, ó. Tá certo? Não tá dando para ver não, mas aqui eu tenho o RB0 ligado no B0, o botão 0 ligado no RB0, o botão 2 ligado no RB2 e o LED 1 ligado em RB1, tá? Então essa é a minha montagem no Proteus. Muito bem. Ok? Aí eu vou começar o meu programa. Programa principal, void main. Abro chave, certo? Void main, abro chave. É isso? Configura as entradas do microcontrolador. Ó, tris A. Não vou usar nada do porte A, vai ficar em FF. Todo mundo como
entrada. E tris B, eu configuro o botão 0 como entrada, o botão 2 como entrada e o RB1 como saída. Demais pinos como entrada. Pego o registrador semicon, que ele usa também o porte B às vezes, e coloco desabilitando. Né? Pronto, isso foi a configuração de entrada e saída. Entro no loop infinito, ó, while 1. Quem é que sabe o que faz a diretiva while em C, hein, gente? Ninguém sabe? Enquanto existir uma condição, né? Faça alguma coisa. Enquanto existir uma condição, faça isso. Ou seja, enquanto aquela condição for verdadeira, while, ele fica no loop infinito. Né? O meu argumento aqui é o quê? Dá para ver? 1, não é isso? Ah, sim, é verdade. 1. E 1 é o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, enquanto vai ficar sempre no loop infinito, porque 1 sempre vai ser verdadeiro, né? Enquanto verdadeiro e 1 é sempre verdadeiro. Fica no loop infinito, né? Aí o que é que eu faço? Eu testo botão 0. If, ó, aquela condição teste. If botão 0, end botão 2 for iguais a 1, enquanto esse E aqui ó, for igual a 1, tá certo? Não é atribuição, é igualdade, tá certo? If LED 1 igual a 1, ele acende. Caso contrário, aí fecha, né? O if. Caso contrário, LED 1 igual a 0, né? Então aqui eu tenho o final do else, o final do while e o final do void main, certo? Professor, Sim. no caso desse teste if else, seria aquele mesmo comando que a gente dá do bit test lá, né? Sim. No assembly. Exatamente, porque a gente fica testando lá, né? Não é verdade? Aqui a gente faz o teste também, tá certo? Lá no assembly, não é isso? A gente testa um e depois vai testar o outro. Presta atenção. Eu vou abrir aquele código em assembly. Espera um minutinho só. Vou pegar aquele código em assembly, viu? Vou pegar aquele código em assembly. Espera aí. Gente, olha o tamanho desse código aqui da porta índia, tá vendo? Olha o Fusibits aqui que a gente fazia, né? Aí eu explicando. Tá bom, tem muita explicação aqui, né? Tá certo? Mas olha o programa principal, né? Olha o programa principal. O vetor do reset, ele vai para início, né? Aí lá em início, ó, desabilita a interrupção, tudo bem. Aí configura, ó. Tem que mudar para o banco, né? Tô mudando o banco lá? Não. Quando eu me refiro a um registrador, o próprio compilador faz isso para mim. Já é uma facilidade, é ou não é? Não é não? Então, esse aqui é meu código todinho, ó, para testar 2 bits e acender ou apagar um LED. Estão conseguindo ver isso, gente? Sim, professor. Sim. Quantas linhas tem aqui? Ó? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 linhas só para testar 2 bits e dizer se o LED fica aceso ou apagado. Olha o outro código aqui. Ó. O que é que eu faço? Em C, ó, com 2 linhas eu estou testando. Se for 1, acende. Se não, apaga. Compara isso com isso tudo aqui. Ó. Bem menor, né? Sim ou não?
Bem mais simples. Sim. Bem mais simples, né? É melhor programar em C ou Assembly? Por praticidade em C, né? Bem mais tranquilo. Não é verdade? Muito melhor, né? Só que tem um detalhe, tá certo? Você está achando fácil agora porque você já aprendeu muita coisa lá atrás. Isso ajuda muito, entendeu? Isso ajuda muito. E tem outra coisa também. O código em C, ele vai gerar um código executável bem maior do que esse daqui. Porque quando você programa em Assembly, você programa direto na arquitetura, entende? Então o código é muito enxuto aqui. Aqui ele não é tão otimizado, não. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que tem compiladores de C que são extremamente otimizados. É verdade, tem. Isso é um trabalho constante de algoritmos, assim, de. Está entrando até inteligência artificial, né? Em cima de compilação de códigos mais complexos em C para diminuir o tamanho do executável, tá certo? Mas ainda a gente tem assim um código um pouquinho maior, tá certo? Mas, professor, isso não pode ser compensado por uma memória flash maior? Pode, é verdade, né? O código em Assembly é menor, o código em C é maior. Então eu faço o seguinte, eu compro um chip com a memória maior, né? A diferença do que você vai pagar entre uma memória maior e menor está cada vez mais estreita, tá entendendo? Então vale a pena programar em C, né? Mas mais do que isso, vale a pena você entender como o chip funciona, como ele é por dentro, entende? Porque na hora que você tem essa visão, você programa muito melhor em C. Ok? No Muito bem. professor, mas também tem o caso no Assembly, se a aplicação necessitar, sei lá, uma resposta muito rápida do microcontrolador, do processador, no Isso, caso, né? isso, O C é mais eficiente, aliás, o Assembly é mais eficiente, né, nesse com caso. certeza. E muitas ferramentas, né, eu nunca usei isso no micro C, não sei nem como é que faz, para ser bem franco. Eu nunca me enxeria a fazer, não, mas deve ter aí. Mas eu já fiz em outras ferramentas, né? Eu já fiz em outras ferramentas. Você começa a programar em C, aí tem um trecho de código que você quer que vá mais rápido, vá mais eficiente. O que é que você faz? Abre uma janela em Assembly. Entendeu? Aí você abre uma janela em Assembly, programa-se direto na barriga do chip, né? Programa lá na alma dele, fecha aquela janela e aquele trecho de código vai ficar muito mais otimizado, né? Então, assim, eu já vi, inclusive, em palestras, assim, em congressos que eu fiz, pessoal assim que é mais casca dura mesmo de programação, né? Para embarcados, né? Eles fazendo isso aí quando precisam, sabe? Então é bem interessante isso daí. Então a gente tem que conhecer bem as duas coisas, né? C ajuda muito, porque o código fica menor. É muito melhor para você fazer manutenção, debug aqui, né? Menos linha de código facilita você corrigir, na é verdade? Ok? Então, gente, quando eu pego isso aqui, ó, vou voltar para micro C, eu salvo isso aqui, ok? Salvo, beleza? E tem um botãozinho aqui, ó, com a engrenagem. Vamos build, montar, ok? Então aqui, ó, janela de status diz que foi finalizado com sucesso, ok? Então eu vou pegar esse código aqui, eu vou pegar esse código, tá aqui a minha hardware de teste no Proteus, vou parar essa simulação, vou pegar esse aqui é aquela montagem nossa, tá? Vou pegar, carregar aqui, ó, edit. Tá dando para ver, gente? Tá pequenininho, professor. É as letrinhas, né? É. Aqui eu vou escolher o código que eu quero usar. Aqui, end aula 21:12. Tá aqui o que a gente compilou agora, às 21h48. Vamos pegar isso, abrir. Ok. E vamos começar a simulação aqui.
Na minha simulação, ó, o que é que está acontecendo? Não estou apertando nenhum dos dois botões. Ó. Então, eu tenho aqui VCC vindo pelo resistor. Está aqui vermelhinho, né? 1. O outro também está em 1. 1 em 1 dá 1, né? Aqui, ó. Está aceso o LED. Dá para ver o LED aceso, gente? Dá sim. Beleza. Aí eu vou apertar um botão. Olha o que acontece. Apertei o botão. Dá para ver que apagou? Sim. Soltei. Voltou para 1. O outro botão. Soltei. Então, se eu conseguisse apertar os dois ao mesmo tempo, ele apagava. Então, a nossa função end está funcionando bem aqui, o nosso código. O código que nós escrevemos em C dessa vez, não é isso? O código que nós escrevemos em C. O código em si ficou muito pequeno, tá certo? Esse código com comentário e tudo aqui, ele está com umas 73 linhas, com todos os comentários, né? O código em assembly, ele fica com mais de 350 linhas. Tá certo? Então, pessoal, esse exemplo daí foi para a gente ver que conseguimos fazer um código, tá certo? Em C, dentro dos parâmetros que nós já vimos utilizando. Né? Eu vou fechar esse projeto aqui e mostrar só mais um exemplo para a gente encerrar, tá certo? Close Project, fechei. Aí eu vou abrir um projeto aqui, Open Project, End não, eu vou mais para cima. Tem aqui porta EXO, aula 2112. Aqui o projeto, abrir. Aí ele carregou aqui, ó. Praticamente tudo igual. O que eu estou mudando? Deixa eu pegar, eu tenho isso aqui no. Ó, esse é o código, praticamente tudo igual, tá certo? Hoje a data é 21/12/2021. Ok? Vou salvar isso aqui. E o que é que eu tenho aqui? Ó, praticamente. Peraí. Pronto. Depois eu salvo isso aqui. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? A mesma coisa do outro código. Faço a descrição, ó, tá certo? Tudo isso é comentário, barra asterisco, asterisco barra aqui, né? Barra asterisco, asterisco barra. Esse trecho todinho aqui é comentário, né? O meu chip é o 16F628, algo tem 18 aqui, né? O programa faz a leitura dos bits 0 e 2 e aplica em LED o resultado da O exclusivo. Tudo igual. O que eu mudei aqui foi o seguinte, ó. If botão 0 ou exclusivo, botão 2 for igual a 1, LED 1 é igual a 1. Caso contrário, LED 1 é igual a 0. Certo? Então, se você fizer isso, né, vai compilar lá no código, né, lá na micro C, e você vai ter compilação aqui, ó, tudo certinho, tá? Eu tenho um botãozinho de programação aqui, mas programação é para aquela placa grande, tá certo? Eu consigo colocar esse código lá. No nosso caso aqui, certo? A gente vai pegar aqui o Proteus, parar aqui a simulação. Vamos pegar aqui o código do exclusivo. Tá, ok. Então, esse é o exclusivo. Repara, 0 e 0 dá 0.
ok? Se eu pudesse apertar os dois ao mesmo tempo, daria 0 ainda. Mas se eu apertar um, dá 1 lá. Ó. Se eu apertar o outro sozinho, dá 1. Então, o exclusivo é quando você tem a diferença de estado entre as entradas, a diferença dá estado 1. Um está em estado 0, outro está em estado 1, acende. Um está em estado 0, outro está em estado 1, acende. Os dois em 0 não acende. Os dois em 1 não acende. Ok, gente? Então, assim, o código lá gerado na ferramenta microC, eu não usei biblioteca nenhuma do ambiente, eu só adaptei assim, o código para o meu hardware, né? Para esse hardware aqui do Proteus e aquele mesmo hardware que eu montei no protoboard. Então, eu consigo, então, gerar código executável com a ferramenta. Beleza. Né? Posteriormente, é só pegar esse código aí e gravar no chip. Eu tenho minha plaquinha pronta, ele vai fazer o que eu quero. Entenderam? Essa é a ideia. Pessoal, dúvidas? Alguém quer perguntar? Ninguém quer perguntar nada? Vou parar aqui o compartilhamento, tá? Tranquilo por enquanto. Ok. Pronto. A freguesia até que aumentou. No momento do começo da aula para cá, aumentou um pouquinho. Então, pessoal, essa é a ideia. Foi apresentar para vocês um pouquinho da linguagem C. Faça a sugestão que vocês usem a ferramenta, baixem a ferramenta, peguem os códigos. Lá no nosso grupo de discussão, tá certo? Tem vários exemplos desse código. Eu estava querendo adaptar outros do timer, nem tive tempo hoje, mas vou ver se eu adapto e boto lá, certo? Para que vocês possam fazer isso daí, tá? Essa semana eu não vou passar atividade. Já estão fazendo projeto, gente? Começando a pensar ainda no que fazer. Vixe, vai ficar muito em cima, não? Vai não, tem esse final de semana agora, tá todo mundo descansado. Vixe, Natal, rapaz, tu vai estar descansada mesmo? Tentar, né? Tá bom, veja aí, tá certo? Como diz aquele ator famoso, né? O tempo ruge. Professor, se a gente tiver alguma dúvida sobre o projeto, tem como entrar em contato com o senhor pelo Classroom? Tem. Faça isso. Chega já uma notificação para mim aqui no celular, eu já vejo. Tá Beleza. Bom? Tá. Gostaram da ferramenta? Eu Gostei, acho massa. professor. Eu acho massa. Né? E o código em si ficou bem melhor, né? Não é verdade? Façam uso dela. Olha, lá no grupo de discussão tem vários exemplos de códigos. Peguem e façam isso. Façam um teste nesse hardware do Proteus, tá certo? Para vocês pegarem um pouco. Na próxima aula, eu vou ver códigos usando as bibliotecas nativas para poder fazer uso, tá certo? Da plaquinha aqui, da nossa plaquinha, tá certo? Tá joia? Muito bem, pessoal. Eu vou encerrar por hoje, tá certo? Porque eu ainda tenho assim várias coisas para cuidar aqui da coordenação. Deixa eu dar uma interrompida aqui na nossa gravação.